Abre o olho, tá? Abre o olho, que a zona do rebaixamento tá aí. O Cruzeiro é exatamente o oposto ao Atlético em tudo atualmente. No Cruzeiro os donos são presentes, diariamente estão no clube. Aliás, um dos filhos do Pedro abdicou das atividades na rede de supermercados para se entregar inteiramente ao projeto Cruzeiro. E no Atlético isso não acontece. E faz falta. E faz falta. O Cruzeiro viu a necessidade de trazer um treinador do tamanho da história do clube e o resultado está claro na evolução tática, física, técnica, comportamental. Gente, o Cruzeiro ganha, empata ou perde e raramente joga mal. E quando joga mal, normalmente é um tempo só. Porque tem treinador para ajustar. No Atlético o Cuca ficou 8, quase 9 meses e não tinha um time titular. Consequentemente, sem time, ele não tem encaixe. Sem encaixe, o time corre errado. O time que corre errado, cansa mais. O time que cansa mais, fica exposto. O time que fica exposto, perde mais jogos. O time que perde mais jogos, perde a confiança. E confiança passa no Cruzeiro, gente. O primeiro tempo contra o São Paulo foi ruim? Foi. Correu risco? Correu. Aí tem um baita treinador, que é o Jardim, vai lá, ajusta e ganha o jogo. Volta e ganha o jogo. Assim como foi no Clássico. O Cruzeiro está muito na briga no Brasileiro, muito na briga na Copa do Brasil, principalmente depois do primeiro jogo. E o Atlético segue na Sul-Americana, aos trancos e barrancos, muito mal no Brasileiro, gente. Empatou um jogo com Vitória em casa e perdeu hoje. Vitória que tomou 8 do Flamengo, né? Então o Atlético empatou uma e perdeu a outra. E tá lá 2 pontos da zona de rebaixamento. Ridículo, vergonha, vergonha, uma bagunça, um catadão. Que futebol que o Cuca deixou pro Atlético, hein? Que futebolzinho, hein? Que vergonha. Nossa, medíocre, partida medíocre, medíocre. Merecido, tinha que ter perdido. Abre o olho, tá? Abre o olho, que a zona do rebaixamento tá aí. Mais uma partida horrorosa do Atlético, que joga hoje um dos piores futebol. Dos piores. É um dos piores da Série A, tá? Mais uma partida patética do Atlético, Eduardo. Dois times ruins, dois times muito ruins, mas o Vitória conseguiu chegar muito melhor que o Atlético, ter chances mais claras. O Coelho, no último segundo, errou um gol bizarro, sem goleiro, era só empurrar, acertar a bola, ele conseguiu errar a bola. Cara, é o retrato do time do Atlético. Bagunçado, desorganizado, desacreditado. Hoje foi um time sem vontade, sem raça, mal treinado e mal subtreinado também pelo Lucas Gonçalves, que a gente esperava coisas diferentes hoje. Porque fazer mais do mesmo, gente, você fazer mais do mesmo e esperar um resultado diferente, chega a ser loucura, para não falar outra palavra. Chega a ser loucura. Ele escalou o time igualzinho e fez as mesmas substituições no mesmo tempo que o Cuca fazia. Lucas Gonçalves, você está de parabéns. Você mostrou hoje que não tem a mínima personalidade, tem a mínima condição de treinar o Atlético. Então isso, assim, por um lado foi bom, porque acaba essa coisa de quando algum treinador for uma semana, não, deixa o Lucas Gonçalves. Não. Não tem a mínima condição de ficar nenhum jogo à frente do Galo. A comissão técnica ali para passar informação para o treinador, sei lá, se o Atlético acha que precisa, beleza. Agora, treinador do Atlético, esquece, nunca. Não tem mínima personalidade, mínima personalidade. Hoje tinha que fazer diferente. Hoje tinha que chegar e mudar, mostrar personalidade. É colocar Izep, João Marcelo, por exemplo, colocar um centroavante, jogar com 3 zagueiros, fazer uma coisa diferente. Fez mais do mesmo. Ô Lucas, se um time vem mal, jogando mal, você está perdendo, o time está na 13ª ou 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, e você faz as mesmas coisas, você vai conseguir o mesmo resultado, que é derrota. E conseguiu, bravamente, uma derrota para o Vitória. Bravamente uma derrota para o Vitória. Vergonha esse time, vergonha o trabalho que o Cuca fez durante 9 meses. Hoje, uma vergonha o Lucas Gonçalves e, principalmente, uma vergonha para esses jogadores. Hoje, até os jogadores eu defendi até hoje, porque eu achava que eles estavam correndo, pelo menos, fazendo assim, entre aspas, a sua parte, mas hoje ficou bem claro que eles estão numa má vontade danada. Hoje, assim, praticamente quase entregaram o jogo. Agora, né, cara, tem uma bonificação, tem uma folga, eu acho que até quarta-feira, né?
Então, quer dizer, as férias premium, merecidas, né? Pela partida que você fez hoje, merecida essa folga pro elenco, porque são jogadores que realmente estão honrando o manto, honrando a camisa do Galo, estão de parabéns. Hoje deu gosto de assistir esse jogo. Assim, deu gosto, orgulho de ver esses jogadores que foram até um time mal treinado, porque hoje o Lucas Gonçalves mostrou que não é só mal treinado, é mal assessorado, mal treinado, mal tudo, porque o time que perdeu do Vitória, que perdeu de 8 no último jogo, meu amigo, é uma vergonha mesmo. Mas como o Beto falou, né, quando perdeu do Flamengo de 8, falou assim, o próximo jogo, a sorte é jogar com o Galo, que o Atlético adora ressuscitar, né? O Vitória tem 6 pontos nesse campeonato contra o Atlético. O Grêmio, que não ganha de ninguém também, tem 6 pontos contra o Atlético. O Santos ganhou do Atlético. Todos os times que estão lá embaixo ganham do Atlético. Porque o Atlético é uma mãe, é uma teta. O Atlético é uma teta na tabela. Só que essa teta tem preço, hein, Galo? Tem preço, hein? A próxima vitória aí, dependendo dos times de baixo ganhar, você já pode chegar na portinha da zona, né? E começar a dar o desespero, porque o elenco despreparado, jogadores medíocres, vão sentir. Será que não vai dar um looping aí e começar a dar ruim, não? Ah, pelo amor de Deus, que falta de comprometimento, que falta de raça, que falta de tudo. Para jogar com o bolso para fora, tiveram uma personalidade danada para colocar o bolso para fora. Uma personalidade incrível para colocar o bolso para fora. Para notificar o Atlético extrajudicialmente, é um leão. Agora, para jogar hoje contra o Vitória lá, o time desorganizado, acabado, depois de perder de 8, time com a moral lá embaixo. Não, perde o jogo. E podia ter perdido demais, que o Vitória errou vários gols. Então, assim, vergonha, o sentimento hoje é de vergonha. O Anselmi, né? Tomara que chegue logo, vai ter muito trabalho. Meu amigo, você está simplesmente enrolado com esse elenco que foi montado. Você está enrolado. O Atlético já não tem mais dinheiro. Eu acho que eu fico até com medo do Atlético contratar, porque quando contrata, piora. Os jogadores que estão chegando estão piorando. Venderam o Rubens e chegou o Alexander. Piorou o time. Entendeu? Chegou o Biel para ajudar. Meu Deus, que ajuda. O Júnior Santos, cara, uma coisa absurda. O Júnior Santos hoje nem entrou no jogo. Então, cara, assim, é uma vergonha o ano do Atlético. Desde lá de cima do presidente, estudado, até o assessor do treinador, Lucas Gonçalves, que hoje deu vergonha, viu, Lucas? Hoje deu vergonha do que você fez hoje. Então, a realidade é essa. Nós estamos, assim, à deriva. Quarta-feira, fogo agora para os jogadores merecidos, né? Férias premium para eles agora, até quarta-feira. Tomara que o técnico chegue até quarta-feira, já assine, já possa trabalhar quarta-feira, porque depois o primeiro jogo acho que já é o Cruzeiro. Já é o Cruzeiro. O primeiro jogo já é o Cruzeiro, né? Já vamos lá no Mineirão, pro Cruzeiro que ganhou ontem do São Paulo, que o único time que andou na tabela 3 pontos, o Flamengo empatou e o Palmeiras empatou, e o Cruzeiro ganhou. Então foi uma rodada maravilhosa para eles que fazem a sua parte em casa. E o Anselmi vai estrear lá no Mineirão contra o Cruzeiro, que está voando com esse time hoje aí, que está borrando com a gente. Então é muito difícil a situação, a gente está nervoso, porque o que aconteceu hoje foi uma vergonha. Gente, eu não tô nem espantado. Obviamente que eu tô puto, tô nervoso, mas eu não tô nem um pouco espantado. Eu tô, assim, foi esperado isso. Aconteceu o que ia acontecer, né, Beto? Contra a Vitória, foi esperado, tá? Então, assim, a verdade é que o novo treinador vai ter muito trabalho, e eu, sinceramente, viu, Atlético, eu, por mim, Lucas Gonçalves, ano que vem, um abraço, pode ir embora, irmão. Você mostrou hoje pra mim, dá não, personalidade nenhuma, zero personalidade, tá bom? Mais uma derrota do Galo no Campeonato Brasileiro. Essa derrota é ridícula e ela tem os seus culpados, desde Cuca a jogadores, a Paulo Brax, a diretoria, né? Acho que todo mundo aí responsável por um time horroroso, que não consegue dominar nada, que não consegue jogar nada, que não consegue criar nada, que não consegue fazer o básico. O time do Vitória, senhoras e senhores, é fraquíssimo. E o time do Atlético conseguiu perder para ele. Por quê? Porque é mais fraco ainda, né? Essa é a grande realidade. O time do Atlético hoje conseguiu ir para 14º lugar. O Galo tem 8 derrotas no Campeonato Brasileiro, 6 empates e 6 vitórias, tá certo? O Atlético é o time assim mais feio
que vem jogando o futebol mais horroroso dos últimos tempos aí. Eu acho que isso é sem sombra de dúvida. Todo mundo que vê uma partida do Atlético sabe que o time do Atlético é o time que deu muito ruim. Né? O Vitória diminuiu a diferença, claro que nós temos jogos a menos, mas até quando esses jogos a menos vão ser? Era a muleta do Cuca, né? Era a muletinha fiel do Cuca. E eu falava, gente, não adianta nada. Muleta de jogo a menos. O Atlético é perito em perder jogo a menos. Se o Atlético tem uma coisa que ele sabe, é perder jogo a menos. Essa é a grande realidade. São 2 pontos do Z4. São 2 pontos do Z4. A culpa era do Cuca, sim, porque esse time é do Cuca. O Cuca é horroroso, não conseguiu nessa temporada, obviamente, né, gente? O Cuca foi muito mal nessa temporada. Não conseguiu constituir um bom time. Não conseguiu fazer o Galo jogar. Ô, gente, isso é reflexo do trabalho do Cuca. Claro que é. O trabalho do Cuca tá aí e esse é o reflexo do trabalho dele, né? Falar agora, não, a culpa não era do Cuca. Como não? Agora, o Paulo Brax é muito responsável, porque o Paulo Brax foi completamente incompetente e não conseguiu, e a palavra é essa. Desculpa, viu, Paulo Brax, se você se sentiu ofendido, mas a verdade é essa. Você foi de uma incompetência absurda, você não conseguiu trazer um único primeiro volante para a equipe do Atlético, um único volante. Tudo que o torcedor atleticano queria nessa vida era um primeiro volante para poder pegar, travar, fechar o jogo. Mas não. O Atlético não conseguiu contratar um primeiro volante, então, Paulo Brax, um absurdo o que você vem fazendo na frente da direção do Atlético. Está organizando outros setores, mas no time profissional é uma vergonha o seu trabalho. Essa é a grande realidade. O seu trabalho está sendo uma vergonha. E você, Paulo Brax, teve tempo, viu? E você devia ter brigado, você devia ter comprado o boi do Cuca quando ele estava pedindo o primeiro volante. A culpa não é só do Cuca, como eu disse também. Falei da culpa do Cuca, falei da culpa do Paulo Brax, vou falar da culpa dos jogadores. É uma vergonha o que os jogadores estão apresentando em campo. Alguns jogadores do Atlético que a gente vê, cara, que os caras parecem que, tipo assim, velho, o Arana parece que desaprendeu a jogar bola, gente. O Arana desaprendeu a jogar bola. O Vitor Hugo hoje entregou a rapadura, foi em várias oportunidades. Não foi uma ou duas, não. Tá certo? O Alexander, pelo amor de Deus, depois fica putinho comigo, com uma pergunta absolutamente normal que eu fiz, ficou putinho. Você não sabe o que é futebol, não? Você não sabe o que é futebol, não? Eu sei o que é futebol, sim. Eu sei que tem condições de uma partida que você perdeu de 2-0, você ganhar de 2-0 lá. Só que o problema é que você talvez não esteja enxergando a realidade de um futebol pífio, de um futebol ridículo, de um futebol fraquíssimo que vocês estão apresentando. Não sou eu, não. É você que está fora da realidade, que não está vendo que o seu time não apresenta nada. E aí você quer pôr a culpa em mim, irmão, e ficar putinho? Não, você devia virar e ser homem o suficiente para virar e falar o seguinte, ó, realmente, nosso time não está jogando nada, nós estamos muito mal, temos que melhorar, temos que desenvolver, temos que trabalhar, temos que ver o que tem que ser feito. Realmente nós não estamos conseguindo produzir um futebol de bom nível, realmente nós não estamos conseguindo produzir um futebol que entrega, nós temos que ver o que está acontecendo internamente, nós temos que trabalhar. Não, aí quer pôr a culpa em mim. Ah, tenha dó, senhor. Tenha dó, senhor. Porque não sou eu que estou falando aí, fazendo jogando mal desse jeito, não, meu filho. É vocês. Vocês têm que ter vergonha e admitir isso. A diretoria, vocês também, aqui, ó. Vocês estão de parabéns, viu, diretoria? Vocês, infelizmente, se esqueceram, né? Ficaram numa onda de tirar onda por aí, falar um monte de besteira, e agora nós estamos pagando pato, onde vocês não conseguem, infelizmente, cara, e isso é um absurdo total, infelizmente, conta ter uma grana para pagar o Internacional 250 mil euros. Vocês estão devendo desde 2023, 24, sei lá, desde quando vocês estão devendo o Internacional. O Cruzeiro finaliza a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro na 2ª posição. Isso ocorreu após a equipe vencer o São Paulo por 1-0 no sábado, o que lhe permitiu superar o Palmeiras. No entanto, neste domingo, o Alviverde empatou em 1-1 com o Corinthians. Com a vitória de sábado, o Cruzeiro acumulou 44 pontos, enquanto o Palmeiras tem 43, mas ainda possui 2 jogos a menos em relação à equipe mineira. Outra notícia favorável foi o empate do Flamengo com o Grêmio em 1-1 na tarde de domingo. Dessa forma, o Cruzeiro agora está a 4 pontos do líder do torneio. No entanto, o time rubro-negro ainda tem uma partida a menos do que o Cruzeiro. O time celeste terá um período de descanso até o próximo jogo, já que as eliminatórias para a Copa do Mundo estão ocorrendo. O retorno aos gramados está agendado para o dia 11 de setembro, quando enfrentará o Atlético no Mineirão, na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários.
Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!